Você já ouviu falar no Bridge Worm? Ou melhor, Verme da Ponte? É uma entidade bem bizarra, conhecida por se esconder sobre longas pontes de rodovias. No entanto, há relatos de pessoas que viram um verme escondido sob uma pequena ponte, supostamente para viajar longas distâncias sem ser descoberto. Os braços dessa entidade são longos, em torno de 3 metros, e seu corpo chega a 9 de comprimento. Tem dedos semelhantes aos de humano, mas muito flexível. Usa um rosto falso que possui fendas pequenas, pretas e minúsculas para seus olhos e uma pequena boca, dando uma expressão neutra. Entretanto, embaixo daquele pedaço de carne está seu verdadeiro rosto, com muitos dentes e face amedrontadora. O tecido no rosto real de Bridge Worm é carne viva, quase idêntico ao dos humanos, mas tem algumas falhas. Os olhos desse monstro são extremamente desalinhados e saltam quando ele se locomove. Dependendo de sua fome, pode percorrer grandes distâncias para encontrar sua presa. A lenda de Bridge Worm começou quando uma foto de uma grande criatura dentro de um túnel começou a se espalhar na internet. Na foto, uma grande criatura branca com um rosto triste, deitada no chão com as mãos em sua face branca, é vista. As pessoas começaram a especular sobre a criatura até que um desenho surgiu por um usuário da internet, no qual estava escrito Bridge Worm, dando o nome à criatura. Mais adiante, um fotógrafo chamado Thomas, que estava desaparecido há um tempo, teve sua foto encontrada às margens de um rio. Na foto, a face real de Bridge Worm é revelada. A criatura possivelmente engoliu o fotógrafo que estaria no local apenas fazendo o seu trabalho. Quando essa notícia foi divulgada, começou a se espalhar a lenda do Bridge Worm. As pessoas começaram a descrever ele como uma criatura hostil que age como uma aranha. Sempre estaria agarrada a pontes ou viadutos, aguardando a próxima vítima. Quando a pessoa se aproxima, ele sai de sua localização instantaneamente e aniquila, sem nenhum remorso pelo seu ato. Então é isso, deixe seu like nesse vídeo e veja mais histórias bizarras aí na playlist. Valeu! Olá meus amigos, hoje vamos conhecer a lenda da Baba Yaga, uma das bruxas mais poderosas de todas. Possui habilidades sobre-humanas, super força, resistência, consegue repelir qualquer feitiço lançado contra ela. Além disso, essa monstruosa bruxa come humanos. Devora suas vítimas deixando apenas ossos. No folclore eslavo, Baba Yaga é um ser sobrenatural que tem a aparência de uma mulher velha e medonha. Voa pelos céus montada num almofariz, apagando os rastros que deixa com sua vassoura. Mora no interior da floresta, numa casa apoiada sobre pés de galinha. Não tem nenhuma janela e nem porta. Para entrar na casa, a pessoa tem que falar a frase mágica: vire suas costas para a floresta, a sua frente para mim. Assim surge a porta. Mas não é aconselhável entrar sem permissão. Exemplo disso são que as cercas do lugar são feitas de ossos humanos. Provavelmente foram de pessoas que queriam entrar lá. Quando está dentro de sua moradia, ela pode ser encontrada estendida sobre o forno, alcançando de um canto ao outro da cabana. Baba Yaga pode perceber o cheiro daqueles que se aproximam facilmente com seu nariz gigantesco. Pode ajudar ou dificultar aqueles que a encontram. Ajuda os puros de coração e devora os impuros.
Dizem que ela é uma mulher que nunca foi amada ao longo de sua vida e se isolou na floresta. Consumida pela inveja de todos os que são felizes, vai se tornando cada vez mais amarga e invejosa quando vê uma família feliz. Alguns camponeses russos viram essa bruxa morando com uma menina e suspeita-se que ela rouba criança de casais que andam por sua floresta, mantendo a criança como se fosse sua filha ou neta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aí para continuar assistindo mais vídeos do canal. Valeu! Olá, meus amigos! Hoje vamos conhecer um mito indígena que tem seu princípio na jovem Mara, filha de um cacique. Ela vivia sonhando que encontrava seu amor e tinha um casamento feliz. Certa noite adormeceu e sonhou com um jovem loiro e belo. Ele descia da lua e dizia que a amava. Mara, eu te amo. Mara apaixonou-se pelo rapaz reluzente que acabou de ver, mas logo o jovem desapareceu de seus sonhos. Ela acordou e ficou triste por tudo não passar de um sonho. Mas algumas semanas depois desse sonho, percebeu que esperava um filho. Foi difícil explicar para o seu pai sobre a origem dessa criança. Depois de alguns meses, deu à luz a uma indiazinha de pele clara e cabelos loiros, a quem a tribo passou a chamar de Mani. Mani foi crescendo e ganhando a simpatia de todos que tinham a oportunidade de conviver com ela. Não só por sua aparência incomum na região, mas também por ser uma criança muito esperta e portadora de uma felicidade contagiante. Um dia a menina amanheceu adoentada e não tinha quem quisesse fazê-la se levantar da rede. O pajé celebrou rituais de cura e ministrou poções à base de ervas medicinais, mas foi tudo em vão. A menina não resistiu e acabou morrendo. Foi o dia mais triste em décadas naquela aldeia. Como era costume de seu povo, Mani foi sepultada dentro da oca em que vivia. Toda a tribo compareceu ao enterro e a lágrima do povo tupi inundou o solo da oca. Passados alguns dias, no lugar em que enterraram a menina, nasceu uma planta até então desconhecida. Os índios resolveram cavar para ver que planta era aquela. Tiraram a planta da terra e ao examinar sua raiz viram que era marrom por fora e branca por dentro. Os índios perceberam que a planta poderia ser usada como fonte de alimento. A planta passou então a ser chamada de mandioca, uma junção da palavra mani, que era menina, mais oca, que significa casa do índio, por ter surgido lá na oca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal e tchau! Olá, meus amigos, hoje vamos conhecer a lenda do Cabeça de Cuia. Trata-se da história de Crispim, um jovem pescador que morava às margens do rio Parnaíba. De família pobre, Crispim vivia sozinho com a mãe, enfrentando adversidades por conta da escassez de peixe no rio em época de enchente. Segundo essa lenda, certo dia Crispim saiu cedo para pescar, mas não conseguiu fisgar nenhum. Sua mãe, sensibilizada com a situação, pediu à vizinha algo para fazer de almoço para o seu filho. Porém, a única coisa que lhe foi oferecido foi um osso de boi, com o qual a mãe de Crispim fez uma sopa rala, sem carne, com o osso apenas para dar gosto na água, misturada com farinha. Ao voltar cansado e frustrado da pescaria, Crispim se revoltou ao ser servido com aquela sopa de osso. Em meio ao clima de conflito e discussão, ele pegou o osso e atirou contra sua própria mãe, atingindo ela na cabeça.
Antes de morrer, a sua mãe lançou uma maldição em Crispim, o transformando num monstro. Tomado pela culpa de ter matado sua mãe, Crispim, desesperado, saiu correndo sem destino. Enquanto corria, sua cabeça começou a crescer. A partir de então, ele ficaria vagando entre os dois rios que percorrem longos quilômetros e se encontram em Teresina. Sua sina é vagar 6 meses pelo rio Parnaíba e 6 meses pelo rio Poti. Segundo a lenda, Crispim só será libertado da maldição quando conseguir devorar 7 pessoas. Alguns moradores dessas regiões afirmam que o Cabeça de Cuia acaba com qualquer um que estiver em seu caminho, desde banhistas que estão nos rios até virar embarcações que passam por ali. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa lenda. Não deixem de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, beleza? Hoje vamos conhecer a lenda da Árvore das Almas. Por volta de 1845, em uma cidadezinha do interior de Minas, havia uma lenda urbana sobre a Árvore das Almas. Ela ficava em um bosque atrás da cidade. Era enorme e oca. Havia uma passagem por onde as pessoas podiam entrar. O povo acredita que a árvore era um abrigo para centenas de almas, que seriam guardiões e mantinham os maus espíritos afastados, ajudando a cidade a prosperar. Uma vez por ano, na Sexta-feira Santa, à meia-noite, eles saíam da árvore para uma procissão pela cidade. Caminhavam por todas as ruas, cada um segurando sua vela na mão, dando sua bênção. Os moradores, por sua vez, em respeito, deveriam ficar dentro de suas casas, com tudo fechado, inclusive as cortinas, até que a procissão terminasse. Numa dessas noites, uma garota da cidade resolveu olhar pela janela. Ela ficou maravilhada. Centenas de pessoas vestidas de branco estavam recitando algo que não se podia ouvir. Ela notou que as pessoas não eram seres comuns, pois seus corpos eram meio transparentes e luminosos. Maravilhada com o que viu, abriu a janela e pulou, seguindo-os. Quando a procissão terminou, as pessoas voltaram para o bosque. A garota hesitou um pouco de segui-los, mas pensou: se já foi tão longe, por que não continuar? Afastada atrás de alguns arbustos, ela avistou a árvore e as pessoas foram entrando e desaparecendo. A última pessoa da fila parou antes de entrar, virou-se para a garota e olhou nos seus olhos. Começou a andar em sua direção. A garota, por alguma razão, não se sentiu com medo e esperou o fantasma se aproximar. A mulher lhe estendeu a vela. Um presente por sua coragem. Obrigada. A mulher voltou para a árvore. Antes de entrar, olhou para a garota novamente e desapareceu. Quando a garota olhou de novo para a vela, tinha se transformado em um fêmur. Assustada, ela correu para casa e contou para seus pais o que tinha acontecido. Os pais, preocupados, a mandaram de volta para o bosque e disseram que ela deveria enterrar o fêmur debaixo da árvore, pois eles não queriam um osso humano dentro de casa. A menina foi vista pela última vez entrando no bosque. Suas pegadas podiam ser vistas até a árvore, mas ali ela não estava. Diz a lenda que a garota pode ser vista durante a procissão. Ela vai levando sua vela no último lugar da fila dos fantasmas. Olá, meus amigos. Hoje nós iremos conhecer um ser sobrenatural muito sinistro. Teve seus primeiros relatos aqui no Brasil. Em 1560, o padre José de Anchieta escreveu uma carta que dizia o seguinte: vive a maior parte do tempo nas margens de rios e marés, e é chamado de boitatá pelos indígenas. Quando essa criatura é avistada, nota-se um facho de luz cintilante, clareando tanto quanto o sol. Rapidamente essa criatura captura sua presa. Seja o que for essa coisa, não sei ao certo sua origem,
e o porquê Deus ter colocado isso na Terra. Essas foram as palavras usadas para descrever o ser mítico que os índios chamam de boitatá. O termo boitatá é a junção de duas palavras, né? Boi, que significa cobra, e tatá, que é fogo, ou seja, cobra de fogo, ou coisa de fogo também, né? Diz a lenda, né, que há muito tempo atrás, uma noite se prorrogou muito, parecendo que nunca mais haveria luz do dia. Era uma noite muito escura, sem estrelas, sem vento, sem barulho. Era um período de grande silêncio. Os homens viveram dentro de casa e estavam passando fome e frio. Papai, quando que veremos o sol novamente? Eu não sei, meu filho. Já não tenho nem ideia de quanto tempo não vemos o sol. Sinto muito. Vamos torcer para que um dia volte. Papai! Não havia como cortar lenha para os braseiros que mantinham as pessoas aquecidas, nem como caçar naquela escuridão. Não dava para ver nada. Era uma noite sem fim. Os dias foram passando e a chuva começou. Choveu muito. Tinha tanta chuva que começou a inundar tudo e muitos animais acabaram morrendo. Uma grande cobra que vivia em repouso num imenso tronco despertou faminta e começou a comer os olhos desses animais mortos que brilhavam boiando nas águas. Alguns dizem que eles brilhavam devido à luz do último dia que os animais viram. De tantos olhos brilhantes que essa cobra comeu, ela ficou radiante como o fogo e transparente. A cobra se transformou nesse monstro chamado boitatá. Quem encontra esse ser fantástico pode ficar cego, enlouquecer ou até mesmo morrer. Tragam a gaiola! Vamos levar todos esses animais para o navio! Eles valem uma grana no mercado negro! Rápido, seus inúteis! Chefe, ouvimos um barulho vindo dali. Eu tô com medo. Tão com medo de quê? É só mais um animal! Vamos! Não percam tempo, seus inúteis! Por favor, não me mate! Eu sou apenas um... Assim, para evitar o desastre, os homens acreditam que tem que ficar parado, sem respirar e de olhos bem fechados. A tentativa de escapar dessa cobra flamejante apresenta riscos para a pessoa, pois essa atitude representa a culpa do humano. Ela imagina que você está na mata fazendo algo de errado, destruindo a floresta ou caçando os animais. O boitatá é conhecido como protetor das matas e das campinas, privando qualquer pessoa de sua vida em instantes. Então cuidado, você que está andando aí pela mata. Hoje vamos conhecer a história do boto cor-de-rosa, ou boto rosado. Acredita-se que a lenda do boto tenha surgido na região amazônica há centenas de anos. Dizem que em noites especiais como festas juninas ou de lua cheia, o boto rosado aparece onde tem mulheres desacompanhadas. Ele sai do rio transformado em um rapaz elegante, vestido de branco e sempre com um chapéu na cabeça, para esconder o orifício por onde respira. Sua transformação não faz desaparecer essa característica de boto, aparecendo para moças na beira do rio ou dançando com elas durante os bailes. O boto consegue seduzi-las com seu jeito doce e charmoso. Ele as leva para o fundo do rio e, em alguns casos, acaba tendo filho com elas, deixando-as sozinhas para cuidar das crianças. Que cara vacilão! Não é apenas seu charme e seu jeito doce que fazem elas cair nessa conversa. Ele usa um encantamento nas pessoas, que deixa sequelas na vida de quem o conhecia. Depois do encontro com o ser fantástico, as mulheres pareciam adoecer de paixão, entrando em um estado de melancolia. Ficam magras e pálidas. Muitas tinham que ser levadas ao curandeiro para voltarem ao normal e continuarem suas vidas. Por essa razão, quando um rapaz desconhecido aparece em uma festa usando chapéu, pede-se que ele o tire para garantir que não seja um boto.
Por isso que as pessoas começaram a dizer que quando uma mulher tem um filho de um pai desconhecido, que ele é filho do Boto. Antes da madrugada chegar, ele mergulha de volta nas águas do rio, transformando-se em Boto novamente. Ele retornará várias vezes no ano para repetir esse ciclo bizarro. Então é isso, meus amigos. Deixe o seu like, não deixe de se inscrever aí no canal e clica aí na playlist para você ver mais vídeos. Valeu! Fala, meus amigos, beleza com vocês? Antes de continuarmos esse vídeo aqui, já se inscreve no canal e deixe o seu like, mano. Muita gente aí assiste o canal e ainda não é inscrito, então já se inscreve aí embaixo, beleza? Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em Sete Além? Sete Além seria um universo paralelo, uma realidade alternativa, onde supostamente todos nós poderíamos chegar nele, mas só não sabemos quando e como isso ocorrerá. Imagina você pegar um ônibus e quando percebe, esse mesmo ônibus não está fazendo o caminho de costume e está te levando para um lugar que você não conhece, mas frio e escuro. Um outro universo. Você simplesmente teria saído do seu mundo e entrado em outra realidade. Parece até loucura, mas é sobre isso que vamos falar hoje. Não sabemos ao certo como é Sete Além. As informações que temos são apenas características contadas em alguns relatos encontrados aqui na internet. Basicamente, Sete Além seria algo parecido com a nossa realidade, só que mais obscura. Os relatos contam que o lugar é sujo, escuro e as pessoas de lá teriam olhos mais fundos e negros, parecendo mais mortos-vivos do que outra coisa. São poucas as informações que temos, mas claramente não é um lugar bonito. E você não iria gostar de ir pra lá. Isso eu tenho certeza, galera. Os primeiros relatos que se tem conhecimento surgiram há muito tempo atrás. Na época em que a rede social Orkut era muito popular aqui no Brasil. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além. E ela foi criada por Luciano Milite. Nos anos 90, ele teria passado por uma experiência bem bizarra, que para ele foi a comprovação que o sobrenatural existe. E aí, com o passar dos anos, 10 anos depois, ele resolveu abrir essa comunidade para compartilhar sua história e ver se mais pessoas passaram pela mesma experiência. No relato de Luciano, ele estava voltando de sua faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois todos passavam por sua casa. E por isso pegou um ônibus qualquer sem nem olhar para o letreiro. Ele deu sinal e entrou no ônibus. Sentou ao lado de uma pessoa. Para aproveitar o tempo, pegou um livro e começou a ler. Logo depois de alguns minutos, Luciano reparou que o ônibus estava demorando para chegar no seu destino. E foi aí que a pessoa do lado cutucou ele e perguntou o seguinte: Você não vai para o Sete Além, vai? Sete Além? O que é isso? Tá falando do que, senhora? E a velha falou mais uma vez com ele: Se o seu destino não é o Sete Além, é melhor você descer agora. Ele sorriu meio confuso, olhou para os lados e viu que todo mundo estava olhando para ele. Não apenas todos olharam para ele, como começaram a gritar: Desce. Vai logo, desgraçadão, fora daqui. Até que o motorista e o cobrador começaram a gritar e falar para ele descer imediatamente. Foi aí que Luciano não entendeu nada e desceu do ônibus, mesmo assim, né? Ele acabou achando tudo aquilo muito estranho, nunca tinha passado por isso. Então ele desceu em qualquer ponto mesmo só para se ver livre daquele povo esquisito. Quando o ônibus foi indo embora, ele viu pegando um caminho diferente do que deveria pegar e sumiu. Um dos relatos que chamou bastante atenção foi de uma mulher chamada Antônia.
que supostamente teria perdido sua filha em Sete Além. Era um dia normal, Antônia estava em casa quando de repente o telefone começou a tocar. Trim, trim. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizer que precisava buscar sua filha em uma escadaria num condomínio. Ela perguntou: escadaria? Do que você está falando? Minha filha está aqui em casa. O que esse cara tá falando? É um trote? Senhora, ela não estava com uma camisa verde quando desapareceu? Se quiser buscá-la, é só vir aqui na escadaria do condomínio. A mulher começou a gritar com o cara do telefone dizendo: que história louca é essa? Minha filha tá aqui comigo. Antônia pensou que era alguma pegadinha e falou que iria ligar para a polícia. E nessa hora a ligação caiu. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai pelo parquinho do bairro e quando voltou, depois de algum tempo, estava bastante assustada e estava vestindo uma camisa verde. A menina, que estava assustada, disse que se perdeu em um prédio enquanto estava passeando com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e gritar: pai, mãe! Até que um homem de olhos escuros apareceu e ofereceu ajuda. Disse que ela estava em Sete Além. Antônia achou que sua filha estava imaginando coisas, mas a menina jurou para sua mãe que ela estava falando a verdade. Inclusive falou que esse homem de olhos escuros ligou para ela, avisando que ela estaria perdida nesse lugar, numa escada de um condomínio. E tudo isso teria acontecido em algumas horas aqui nesse mundo, na nossa realidade, pois segundo a menina, ela teria ficado em Sete Além durante 7 longos dias! Meu Deus! E para sair de lá, esse homem teria levado a menina em uma escadaria na qual ela subiu e teria encontrado seu pai novamente. Foi então que sua mãe lembrou da ligação do dia anterior e ficou em estado de choque. Imagina você passar por uma situação dessa. Tá lendo um livro lá de boa, né? Indo pra casa. Aí chega uma velha esquisita perto de você e manda descer do ônibus, dizendo pra você que seu destino não é Sete Além e que você tem que descer neste exato momento. Ô louco. E ainda por cima todo mundo do ônibus começa a gritar contigo, mandando você meter o pé, parceiro. O bagulho é doido, cara. Que bizarro, mano. Eu teria me cagado todo e ficado meio cabreiro com isso, né? Essa foi basicamente a história de Luciano a respeito de Sete Além, esse mundo paralelo bizarro. Depois desse dia, 10 anos depois, ele resolveu criar essa comunidade no falecido Orkut para ver se encontrava outros relatos de outras pessoas que também teriam conhecido esse lugar. E não é que a ideia do cara deu certo, mano? Em pouco tempo, vários relatos apareceram na comunidade dele, mano, falando de Sete Além, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo com a pessoa. E era uma história mais bizarra que a outra. O próximo relato aconteceu com um homem chamado Júlio. Ele estava em um shopping de sua cidade, quando bateu aquela vontade de ir no banheiro. Júlio percebeu que a luz deu uma falhada e logo depois voltou. Questão de segundos. Lavou suas mãos e quando saiu do banheiro, já não estava mais na nossa realidade. Parecia que estava em um shopping totalmente diferente. Segundo ele, as pessoas eram bastante parecidas, mas assustadoras ao mesmo tempo. Além disso, as lojas não eram comuns. Elas vendiam coisas estranhas, como gancho, ferradura e até mesmo animais que ele nunca tinha visto. Júlio conseguiu olhar para o rosto de uma garotinha que passava. Parecia normal, mas quando ele focou, viu que ela tinha olhos pretos e semblante maligno. Júlio não gostou nada daquilo. Voltou pro banheiro correndo, pegou seu celular e tentou fazer uma ligação para sua família. Só que seu celular não estava funcionando, não havia sinal. Sem conseguir contatar ninguém, ele saiu do banheiro novamente. Felizmente, tudo estava ao normal. Até hoje não se tem nada que possa provar ou justificar o mundo paralelo de Sete Além. As informações que temos são apenas relatos contados na internet.
Analisando as informações que surgiram com o longo dos anos, Sete Além seria um universo paralelo, e os portais para esse lugar bizarro estariam espalhados no nosso mundo. Para entrar seria preciso apenas encontrar esses portais, mas aí que está o problema, não tem como identificá-los. Então o que podemos constatar é que você só chegará em Sete Além se for por engano ou alguma coisa do acaso, tá ligado, meu parceiro? Mas e você, acredita que possa haver portais para outras dimensões? Ou acha que essa história aí é apenas para assustar? Muita gente acredita nesses relatos aí até hoje, pessoal, e ficam até com medo de abrir portas ou entrar num ônibus. Então é isso, galera, não deixem de dar o seu like aí nesse vídeo, pois assim você ficará protegido de qualquer assombração por 7 dias, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui e tchau! Há algum tempo surgiu na internet uma criatura cabulosa que tirou o sono de muita gente. Se trata de Big Charlie, uma grande criatura parecida com um mamífero. Ela se assemelha a algum tipo de animal bovino, mas ao mesmo tempo possui uma saliência semelhante a um bico de ave em sua face. Basicamente parece um animal mutante com DNA de boi e traços de ave. Seu corpo é magro a ponto de você poder ver sua caixa torácica. Sabe, mano, aqueles ossos da costela? Então, ele também tem uma crina escura e espessa que vai da cabeça até a parte de trás da criatura. Seus olhos são meio esbranquiçados, o que pode indicar que a criatura é cega, não vê nada. Provavelmente ela usa algum outro sentido para se orientar geograficamente e andar, não é mesmo? Suas pernas são muito longas em comparação com seu corpo. É difícil até acreditar que aqueles canicinhos possam suportar o seu peso. Big Charlie tem cerca de 10 metros de altura e aparentemente dócil. Mas se alguém chegar perto da criatura, pode acabar com sua saúde. Mas não estamos falando de dano de força, e sim de molecular, mano. Por alguma razão, essa criatura emite uma quantidade de radiação grande, que o simples fato de você estar nos 5 metros de distância dele é capaz de afetar seu corpo. Acredita-se que Big Charlie foi um experimento mal sucedido, feito em laboratório. E por alguma razão ele fugiu do seu cativeiro e fica rondando por cidades. Então, meus amigos, se vocês verem o Big Charlie por aí pela rua, cuidado! A radiação dele te transformará numa criatura também. Ao contrário de outras criaturas que têm o intuito de fazer o mal, Big Charlie não apresenta nenhum sinal de raiva contra humanos ou algo do tipo. Ele apenas vaga, sem rumo, se alimentando de plantas, gramas, entre outras coisas. Hoje vamos conhecer a história do chupa-cabra. É uma criatura responsável por ataques sistemáticos a regiões rurais de diversos países das Américas. O nome da criatura é referente à descoberta de várias cabras mortas numa fazenda em Porto Rico. Elas foram encontradas com marcas de dentadas no pescoço e o sangue totalmente drenado, cada uma com 3 perfurações no tórax. Logo após os primeiros registros dos incidentes em Porto Rico, vários óbitos de animais foram relatados em outras regiões. Não há registros confirmando a existência dessa criatura bizarra, e muitos dizem que não existe. Entretanto, relatos de fazendeiros afirmam que o chupa-cabra é uma realidade que eles têm que lidar sempre. Um fazendeiro que quis manter sua identidade preservada afirmou ter visto chupa-cabras em uma noite de lua cheia. Ele estava dormindo quando escutou o grito de suas cabras lá pelas 3 da manhã. Convicto de que algo estava errado, ele pegou sua espingarda e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou no local, o bicho estava em cima de uma das cabras,
Segundo o fazendeiro, a criatura parecia um híbrido de réptil com humano. Com alguns chifres na cabeça e olhos negros. Quando ele mirou para dar o tiro na criatura, ela fugiu. A velocidade da criatura é absurda. Questões de segundos ele sumiu no horizonte. Observando os pobres bichinhos no chão, ele constatou que eram apenas fêmeas que tinham sido atacadas. Os machos foram ignorados por alguma razão que ele não sabe. Cercas não conseguem impedir a ação dessa criatura, causando grande dor de cabeça para os criadores desses animais. Até hoje não houveram vítimas humanas, mas é sempre bom tomar cuidado, não é mesmo? Vai que esse bicho ataca uma pessoa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e continue assistindo mais vídeos aí, ó. Só clicar na tela. Valeu! A cobra grande é uma lenda muito antiga. Ela surgiu na região amazônica e conta a história de uma serpente aterrorizante, que nem os mais fortes guerreiros a desafiavam. A boiúna é uma cobra gigantesca e suas proporções se perdem nas descrições de tão imensa que ela é. Segundo algumas versões, ela pode assumir a forma de grandes barcos ou até mesmo navios, fazendo com que muitos navegantes se confundam. A maior parte do tempo ela passa na água esperando suas presas. Segundo as lendas, ela atrai os pescadores com seus olhos. Eles brilham tanto que são confundidos com tochas ou lampiões. Quando o pescador vê aquilo, naturalmente vai checar o que é. Quando está em seu raio de alcance, boiúna desfere seu ataque mortal. Com uma única mordida, não se sobra nada. Outras descrições da criatura diz que ela consegue refletir a luz da lua, o que costuma usar para se camuflar e fazer suas vítimas. Ela tem preferência em caçar humanos, pois assim ela consegue se transformar em um humano e ir para o povoado das tribos, e se infiltrar para acasalar e ter seus descendentes, que futuramente tomarão seu lugar nas águas. Uma lenda muito famosa sobre a criatura conta a história de uma índia que vivia na Amazônia e acabou engravidando da boiúna. Ela teve 2 filhos, um menino e uma menina. Eles nasceram com uma aparência bem diferente, uma forma híbrida, mais pareciam cobras do que humanos. Isso fez com que sua mãe as arremessasse para o rio. Ela achou que aquilo era uma punição divina e jogou as crianças no rio. Lá nas águas frias eles cresceram e tomaram sua forma de boiúna. Assim mais um ciclo se iniciou. Hoje vamos conhecer a história do corpo seco. Diz a lenda que há muito tempo atrás havia um filho que era muito violento com seus pais. Ele os maltratava por qualquer coisa, usando desde palavras ruins até mesmo agressões físicas nos idosos. Os pais não entendiam o porquê o filho era dessa forma, pois foi criado com muito amor e carinho. Exemplo dessas atitudes deploráveis foi quando ele acordou e seus pais não tinham feito o café. Isso foi o suficiente para ele ficar com raiva e jogar a mesa em cima deles. A mãe ficou machucada com um trauma forte na cabeça. Seu pai o expulsou empunhando uma faca. Já estava cansado de ser maltratado. O rapaz pegou suas coisas e deixou a casa furioso. Sem lugar para ir, ele entrou num boteco próximo. Mais tarde, ele se meteu numa briga de bar e, por motivos banais, acabou morrendo. Ao morrer, foi rejeitado por Deus de entrar no paraíso e até mesmo por Lúcifer de ir para o inferno. Seus atos repugnantes o tornaram tão impuro que seu corpo não ficou enterrado. O próprio solo, enjoado de sua presença, vomitou seu corpo. Assim foi obrigado a perambular por aí, com o corpo todo podre, ainda cheio de ódio no coração,
fazendo mal a todos os que cruzavam seu caminho. Há relatos de pessoas que viram o corpo seco perto de árvores. Segundo elas, essa criatura fica agarrada no tronco da árvore e quando alguém passa por perto, ele se joga dando um abraço mortal. Sua fonte de alimento é o sangue humano, é a única coisa que faz parar sua fome. Deixe o seu like para o corpo seco não pegar você. Há muito tempo atrás vivia uma família perto de uma plantação de café, num vilarejo com outros trabalhadores. O pai trabalhava na roça colhendo café e sua mãe cuidava da casa com seus 2 filhos. Entretanto, os seus filhos eram muito diferentes um do outro. Enquanto um era gentil e ajudava nos afazeres domésticos, o outro era preguiçoso e mal educado, não fazia nada para ajudar seus pais. Em uma certa manhã chegou a notícia de algumas crianças estavam sumindo da região e tinha a suspeita de quem estava fazendo isso era uma velha que vivia no meio do mato. Ninguém sabia muito sobre essa tal velha. Só algumas crianças tinham visto que ela rondava o vilarejo assim que começava a anoitecer. Ela disse para as crianças que seu nome era Cuca e gostava de ir até as janelas das casas para ver elas dormindo. Então foram reunidos alguns homens para procurá-la na mata e ver se encontravam as crianças que desapareceram. Procuraram bastante, mas não conseguiram achar ninguém. Não havia rastros de pessoa morando na floresta. Caindo a noite, todos voltaram para as suas casas. Naquela época era comum todos dormirem no mesmo cômodo, perto um do outro. O filho malcriado não tinha sono, já que passava a maior parte do dia dormindo. Era um vagabundo. Então ele resolveu trollar seu irmão. Saiu de mansinho e colocou um lençol sobre sua cabeça, para fingir ser um fantasma, né? Mas parou ao ouvir um barulho vindo de fora. Ele foi dar uma olhada e congelou ao ver o que estava observando ele. Uma velha de aparência bizarra com cabelos escuros com cara de jacaré. Perguntou se ele estava com sono. Você está sem sono, garoto? Eu tô sem... Antes que ele respondesse, a velha o pegou em alguns segundos com sua boca gigantesca. Ele começou a gritar loucamente desesperado. Isso fez todos da casa acordarem. O pai, vendo aquela gritaria, foi pegar seu machado para tentar salvar seu filho. Mas já era tarde demais. Cuca já tinha fugido do local e desaparecido na floresta. Hoje vamos conhecer a história do Curupira, também conhecido por vários outros nomes como Caipora, Caiçara, Caapora, Anhangá ou Pai do Mato. Todos esses nomes identificam uma entidade da mitologia tupi-guarani, que seria um protetor das matas e dos animais silvestres. Conhecido também como demônio da floresta, ele é representado como um anão de cabelos vermelhos e compridos, e bizarramente com os pés virados para trás. Ver ele andando é uma coisa bem perturbadora. E muitos desmaiam ao ver tal cena. Ele é o maior inimigo dos caçadores, impedindo-os quase sempre de caçar na mata. Eles tentam rastrear suas pegadas, mas desistem ao seguir seu rastro. Ué, a pegada tá indicando pra lá. Não tem nada lá, chefe. Droga! Tentem de novo, seus idiotas! O Curupira, quando persegue alguém, costuma montar num porco do mato.
que tem a capacidade de correr muito rápido por qualquer tipo de terreno. Ao localizar sua vítima, ele ataca. Os índios, para agradá-lo, começaram a deixar oferendas nas clareiras. Também falam que a pessoa deve levar um rolo de fumo ou pinga se entrar na mata. Caçadores, na esperança de não serem incomodados pelo Curupira, começaram a levar esses itens. Entretanto, o Curupira sabe a intenção da pessoa apenas pelo olhar. Sua presença é relatada desde os primeiros tempos da colonização. E quando alguém desaparece nas matas, muitos habitantes do interior atribuem o sumiço ao Curupira. Olá meus amigos, aqui é o Léo e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos conhecer a lenda do Dullahan, também conhecido como Cavaleiro Sem Cabeça. É um tipo de mito do folclore irlandês. Esse ser sinistro aparece como homem ou mulher montado em um cavalo preto, e o cavaleiro não tem cabeça sobre os ombros. Normalmente o Dullahan carrega a cabeça debaixo do braço, com aspecto de morta e podre, com um sorriso demoníaco espalhado pelo seu rosto de orelha a orelha. Essa criatura carrega um chicote feito da coluna de suas vítimas. Essa é sua principal arma de ataque. Às vezes pode ser visto puxando carroça, que é adornada com objetos funerários, como por exemplo velas nos crânios para iluminar o caminho. Os raios da roda são feitos de fêmur. A cobertura da carroça é feita de pele seca. Ali ele guarda os restos dos azarados que cruzam seu caminho. Quando o Dullahan para de andar, tenha certeza de que alguém deixará esse mundo. E quando ele chama o nome do sujeito, perece imediatamente. Por isso, em cidades que a criatura é vista, as pessoas param de chamar uns aos outros pelo nome, para evitar morrer de bobeira. E aí, meu caro Joseph Rheinstein, qual foi a boa do dia? Você tá maluco, cara? Por que você falou meu nome todo? Você não sabe que o Dullahan tá solta por aí? Você acredita nessa lenda, caro Joseph Rheinstein? Caracas, de novo você falou meu nome, Lazareto. Eu vou embora daqui. Estou sentindo uma coisa dentro de mim. Não é que era verdade? Todas as fechaduras e portões se abrem para ele. A única forma de mantê-lo afastado é ter algum objeto de ouro em posse. Mesmo um único alfinete desse metal raro pode afastar a criatura e salvar sua vida. Não se sabe como surgem Dullahans, apenas que eles aparecem no meio da noite com seu cavalo bizarro correndo e chicoteando quem tiver em seu caminho. Então é isso, meus amigos, deixe o seu like, não deixe de se inscrever no canal e tchau! Hoje vamos conhecer a lenda da comadre Fulozinha. Ela é o espírito de uma cabocla de longos cabelos negros, que lhe cobrem todo o corpo. Muito ágil, vive na mata defendendo animais e plantas contra as investidas dos destruidores da natureza. Tem a capacidade de confundir a mente das pessoas que entram em seu território e as fazem se perder, não achando mais a saída. Gosta de receber presentes, principalmente papa de aveia, balas e mel. Quando agradada, logo faz que a caça apareça para quem lhe ofereceu o agrado e permite que este consiga sair da mata. Alguns idosos afirmam conversar com ela, geralmente ao amanhecer perto da mata. Segundo eles, o espírito gosta de se aproximar dos idosos, porque eles não representam perigo e, principalmente, costumam dar sempre algo para ela. Tem personalidade zoeira, algumas vezes malvada, outras bondosa. Depende muito da pessoa que ela encontrar.
Diz-se que corta violentamente com seu cabelo aqueles que entram na mata sem levar oferenda, e também enrola a língua da pessoa. Furtiva, seu assovio se torna mais baixo quanto mais próxima ela estiver, parecendo estar distante. Ela também gosta de fazer tranças e nós na crina e no rabo dos cavalos. Somente ela os consegue desfazer, se for agradada com mimos, é claro. Kumat Fulozinha era uma criança com muita energia e adorava brincar na mata, só que um dia ela se distanciou de sua casa e acabou se perdendo. De tanto procurar o caminho de volta, acabou morrendo de cansaço. Seu espírito passou a vagar pela floresta em busca do caminho de volta. Entretanto, adotou a floresta como seu novo lar. Hoje vamos conhecer a história da Iara, uma lenda do folclore brasileiro muito interessante. Diz a lenda que ela é uma linda sereia que vive no rio Amazonas. Sua pele é morena, possui longos cabelos negros e olhos castanhos. A Iara costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Dessa forma, os homens que a escutam não conseguem resistir aos seus desejos e pulam no rio. Ela tem o poder de cegar quem a admira e levar para o fundo do rio qualquer homem o qual ela deseja casar. Os índios acreditam tanto no poder da Iara que evitam passar perto dos rios ao entardecer, horário que ela aparece. Para evitar serem fisgados, colocam folhas ou gravetos nos seus ouvidos, na esperança de bloquearem o som. Nossa, que voz linda! Ah, eu tô apaixonado. Espere por mim! Segundo a lenda, Iara era uma índia guerreira, a melhor da tribo, e recebia muitos elogios de seu pai, que era o pajé. Os irmãos, com inveja de Iara, resolveram matá-la à noite, enquanto dormia. Iara, que possuía um ouvido bastante aguçado, os escutou se aproximando e os matou. Com medo da reação de seu pai, Iara fugiu para bem longe de sua tribo. Entretanto, ele organizou buscas e conseguiu encontrá-la escondida na mata. Como punição pelas mortes de seus irmãos, com uma flecha no coração, foi jogada no encontro dos rios Negro e Solimões. Alguns peixes levaram a moça para o fundo e a transformaram em uma linda sereia. Desde então, Iara continua lançando seu canto e hipnotizando os homens. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.